Falei que aquilo é Está ouvindo? Melhor ficar quieto, vamos mudar de assunto. Então tá. Então as condições, quando você olha para o livro, você vê as condições políticas. Eram horríveis as condições políticas. O pobre era oprimido. O pobre era oprimido. Não vamos nem falar de condições políticas no que diz respeito a mulheres, órfãos. Era o menos favorecido, era oprimido. Essa era a condição política. Tá? Condição política, condição social. Condição social. O rico oprimindo o pobre. Consequência da posição política. Porque a política, o que é política, minha gente? Política. Vamos lá. Política. A arte de governar a polis. O que é a polis, professor? Cidade. Política. A arte de governar a cidade, de governar a polis. A política é um dos 6 ramos da filosofia. Quando você estuda teoria política, você fala que coisa linda. O problema é a prática. Tá? Então a política, as condições políticas, elas devem organizar as condições sociais. Quando a condição política é ruim, a social também é. Porque governar a polis é colocar a ordem entre as classes que nela vivem. Governar a cidade é colocar a ordem entre as classes que vivem na cidade. É não deixar que o pobre fique tão pobre que se torne ladrão e incomode o rico, e nem deixar que o rico seja tão opressor que oprima o pobre ao extremo. Isso é a política influindo na sociedade, na teoria. Mas nos dias de Oséias, na prática, isso não acontecia. Não acontecia. Aliás, na história humana, isso aconteceu na prática pouquíssimas vezes e em períodos muito, muito curtos. Porque o próprio pecado no homem, que aí vem a questão espiritual, você está falando de uma questão filosófica, questão filosófica, política, social, isso é a área da filosofia. Agora estou falando de uma questão teológica, a área da teologia. O pecado na vida do homem nunca deixou que a questão política e social fosse bem cuidada por um período muito longo. O pecado sempre acaba invadindo essa área da vida humana. Aliás, que ele atinge todas as áreas da vida humana. Pois bem, condições na época do profeta precárias, políticas, sociais e religiosas. E aí é que a coisa pega, que prevalecem em Israel nos dias do profeta. Porque, embora nós estejamos abordando a questão política e social, mas como a aula é de teologia, nós vamos nos ater mais à questão religiosa. Tudo bem? Então, a questão religiosa era terrível. E vamos nos ater à questão religiosa de um povo especificamente. Gente, vocês me alertem quanto ao horário que vocês param aqueles minutinhos, tá bom? Vocês param um minutinho, essa aula ela não é direta, né? Tá, então vocês me mantenham alerta quanto a isso, que eu não estou acostumado com essa parada no meio da aula, tá bom? Tá. Tem que dividir para ficar, pelo menos meia hora depois do final, não é isso? Meio-dia, então. Tá, daqui a pouco a gente vai lá, deixa. Chá? O Sr. João trouxe o bolo hoje? Deixa eu falar um pouquinho mais. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre Oséias. Falou em trazer as coisas, eu fico sério, porque eu nunca trago nada. Esquece. Falou em trazer qualquer coisa, eu fecho a cara. Então, gente, condições religiosas
do povo de Deus era terrível. O povo de Deus estava em adultério espiritual. Adultério. Mas, irmão João, por que o senhor vai usar casamento, adultério, para falar de religião? Porque é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é esse. Quando vocês forem falar na igreja, use esse caminho, esse é o mais simples, tá bom? Por quê? Porque Deus é o marido de Israel. E eu estou falando de um matrimônio da antiga, não estou falando desse matrimônio de hoje não, tá bom? Então Deus é o marido de Israel. Israel é sua esposa. Então Deus tem que cuidar dela e ela ser fiel a ele. O simples fato de achar que o marido não é o suficiente já é infidelidade. Não precisa nem trair, tá bom? Não precisa nem trair. Gente, vai ficar parecendo um casamento mesmo, tá bom? Segura aí. Tomara que... Eu ia falar, tomara que não esteja parecendo um casamento de alguém, mas não está parecendo um casamento de ninguém, não. Fecha essa boca. É terrível, é terrível, é terrível. Meu pior inimigo sou eu mesmo, eu digo coisas que não deveria dizer. E Jesus também disse, Jesus só tenha cuidado com vós mesmo. O pior inimigo do homem é ele mesmo. Então, deixa eu combater o meu inimigo aqui e dar uma aula direitinho. Então vamos lá. Deus é o marido de Israel. O simples fato de Israel pensar que Deus vai dar mancada, Deus não vai sustentá-la, já é infidelidade. Está desconfiando do marido. Esse cabra não vai dar conta de mim, ele vai me deixar passar necessidade. Isso já é infidelidade. E o povo de Israel andava meio que por aí. Eles achavam Deus insuficiente. Então eles tinham também outros deuses. Vai que não dá conta, a gente tem mais um ou dois por aí. Isso é adultério. Israel tinha mais que um marido. Israel era casado com Yahvé, ou Javé, como queiram, mas tinha mais do que um marido. Isso é adultério. Isso é adultério. É adultério. Adultério espiritual. O povo estava em adultério espiritual. E aí Deus, me parem, tá? Porque eu vou contar a história, não vai dar para ser muito técnico não, eu vou ter que contar a história, me parem qualquer hora. Por causa do tempo não vai dar para ser muito técnico não, eu vou contar a história igual conta para criança. Então vamos lá. Estava em adultério. Tinha um marido oficial, Yahvé, mas tinha também outros maridos. E aí Deus chamou um profeta chamado Oséias e falou: Oséias, o povo está em adultério. Eu vou mostrar que o povo está em adultério na sua vida, Oséias. Vai lá, casa-se com uma mulher de prostituição e tenha filhos com ela. E alguém me diz assim, que eu sei que já está na cabeça de vocês, que eu conheço um pouco o aluno, né? Depois de tanto tempo lidando com aluno, eu sei que já está na cabeça de vocês. O casamento de Oséias era simbólico ou era literal? Ele casou mesmo com uma mulher prostituta ou não? Eu vou colocar primeiro o que os outros pensam para depois colocar o que eu penso, tá bom? Tem gente que pensa assim, alguns teólogos, alguns estudantes leigos pensam mais ou menos assim: Deus jamais colocaria o seu servo santo, escolhido por ele, para casar com uma mulher prostituta. O pessoal pensa assim. E você, professor João, como é que você pensa? Segura a fé na cadeira, que agora você vai saber como é que eu penso. Gente, para com esse negócio de Deus bonzinho demais. A bondade de Deus, ela é toda equilibrada. E Deus é um professor terrível. Eu sigo os passos de Deus. Eu queria ser um professor igual a ele. Sabe o que eu queria dizer? Que Deus é um professor terrível? Ele usa tudo que ele
tiver à disposição para ensinar os alunos dele. Eu queria ser igual a ele. Mas se eu for ensinar tudo que eu tenho à disposição, vai escandalizar, porque eu tenho música popular brasileira à disposição. E aí de vez em quando tem um povo que fica bravo comigo, quando eu uso mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem entender, sensitidor, para dar aula de história, o povo fala, esse professor está desviado, esse professor usa música do mundo. Então eu não posso usar todos os recursos, mas Deus pode, Ele pode tudo que Ele quiser. Então Ele usa todos os recursos. E Ele resolveu chocar. Ele já tinha tentado de alguns outros jeitos, com alguns outros profetas, e o povo não aprendia. Ele falou, não, agora eu vou chocar esse povo. Profeta, vai lá em casa com uma mulher prostituta. O que o professor João Carlos fez? Desenhar, para eles entenderem. Desenhar. Desenhar. Passa um minutinho. Eu preciso terminar o Zé, porque senão depois eu não dou conta de Joel e Amós depois. Então o que acontece? Ele me vai e diz para o profeta, casa com uma mulher de prostituições. Vai lá em casa com uma mulher de prostituições, porque o meu povo se prostituiu. Então o que eu penso disso, pelo que li, pelo que aprendi? Eu penso que ela não era uma prostituta ainda. O jeito que o texto hebraico foi construído dá a impressão de que ela já era uma prostituta. Mas quando você estuda melhor, você vê que é só o tipo da construção gramatical. Na verdade, ela não era uma prostituta ainda. Porque quando Deus se casou com Israel, Israel não era uma prostituta ainda. Então, para simbolizar direitinho, ela não podia ser prostituta ainda, ela veio a ser prostituta depois. Igual o caso da nação de Israel. Era uma nação santa, Deus a santificou, e no meio do processo ela se tornou uma prostituta, uma adúltera. Mas ele também fala em filhos de prostituição também. Isso. Filhos de prostituição também. E aí o que ocorre? Ele vai e casa com essa mulher prostituta, que se tornou prostituta depois. E ele cumpre tudo que Deus mandou ele fazer. E aí ele vai e fala assim, ele vai e faz assim, casa com a mulher de prostituição. Tem filhos de prostituição com ela. Cada filho desse que ele tem um significado, irmão. Vamos lá? Vamos dar o nome aqui do povo. Meu Deus, já quero correr. O nome das três, fala aí para mim. Então ele tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu-lhe um filho desses. Isso, vai. Vem o nome do filho, do primeiro filho. Esse Senhor põe o nome de Jezreel, porque daqui pouco vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, a menina... Aqui ela concebeu novamente e deu à luz a uma... Não, uma de cada vez. Fica na primeira, por favor. A primeira é Jezreel, não é isso? É. Jezreel simboliza que ele tiraria o reino das mãos do reino do norte. Ou seja, ele ia punir, ele ia castigar o reino do norte. Porque nessa época já estava dividido, o reino do sul e o reino do norte, tá? O reino do norte é Israel. Eu vou tirar o reino da mão de Israel. Vou punir esse povo por causa do pecado deles. Jezreel, punição, juízo em cima do reino do norte. Qual é o próximo filho? Esse aqui é Los-Ruama. Isso, lê um pouquinho sobre ela. E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha, e Deus disse a ele: põe o nome de Los-Ruama, porque eu não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Sem misericórdia. O nome da menina significa sem misericórdia.
eu vou agir com Israel sem misericórdia. Vou endurecer. Qual é a outra filha? Deixa eu ver aqui. Olha, depois eu vendo. Aqui diz que Deus põe o nome de Los Ami. Los Ami. Isso, Losane. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Significa não meu povo. Estou rejeitando vocês por causa do vosso adultério. Estou rejeitando vocês. Então ele rejeita as três crianças. O nome das três crianças são símbolo de rejeição, são símbolo de punição. Qual que é o nome do primeiro? Jezreel. E tá bom, tá bom. Versículo. Significa que ele vai tirar o reino do norte, tirar o rei do reino do norte. No capítulo 1, você pode ler até o 11. Ele vai castigar o reino do norte. No 11. A primeira significa que ele vai castigar o reino do norte. A segunda significa que ele não vai ter misericórdia. E a terceira significa que ele não considera aquele povo como povo dele por causa das prostituições, por causa do adultério. Isso quer dizer que ele vai permitir que esse povo vá para o cativeiro. Tá? A profecia das três crianças aí significa que ele vai permitir que o povo vá para o cativeiro. Isso posto, vai para o cativeiro, com certeza. Isso posto, o contexto do livro nos mostra que, apesar do cativeiro, ele vai trazer de volta, porque depois ele manda Oséias ir lá e comprar ela de volta. Lembram disso? Deus vai lá e manda comprar de volta. Então significa que vai para o cativeiro para ser punida. O amor de Deus não é um amor que deixa à vontade, deixa sem punição, não é um amor, aquele amor que só passa a mão sobre a cabeça, é um amor que corrige. Então as três crianças simbolizam a correção, mas ele vai também mandar Oséias trazê-la de volta. Tá bom? Então, o livro do profeta Oséias mostra a graça de Deus. O amor de Deus é um amor gracioso. É um amor que o povo de Israel não merecia e que nós também não merecemos. E ele é tão amoroso que ele não deixa, como dizem os antigos, à toa. Ele corrige e depois manda buscar. Quem não é corrigido não tem pai, é bastardo, é filho sem pai. Então ele, como pai, ele corrige, mas com o mesmo amor ele manda buscar depois. Ou seja, o povo vai para o cativeiro, mas também volta. Só falando um pouquinho mais sobre o seguinte: quem considera que o livro de Oséias, que o casamento de Oséias não é um casamento literal, é mais amigo de Oséias do que de Deus. Porque Deus podia ser traído. Deus não estava sendo traído? Não. Aí vem você e me diz: não, Oséias não, tadinho. Então você gosta mais de Oséias do que de Deus. Deus foi traído aí. Você está respeitando mais Oséias do que Deus. Porque Oséias não podia ser traído, mas Deus podia. Isso eu vi. Ah, não, mas não era literal, tá bom. Então prova para mim que Jeremias não casar não era literal. Coisa boa é casar, não é? Principalmente naquele contexto daquela época, melhor do que o de hoje ainda. O homem não pode casar. E aí? Oséias é melhor do que Jeremias? Jeremias não pode casar. Está certo que Oséias foi um casamento ruim. Mas por que ele não pôde? Porque Deus proibiu ele de casar. Você não vai casar, porque você não é para você casar e ter filhos nessa cidade, porque leia Jeremias, marque para vocês lerem. Jeremias 16, do 1 ao 4. Eu não vou ler agora por causa do tempo, tá? Jeremias 16, do 1 ao 4, vai explicar por que Jeremias não podia casar. O povo estava em pecado, Deus ia entrar em juízo, e os filhos de Jeremias iriam sofrer juntos. Então não é para casar. Eu vou simbolizar na sua vida o que vai acontecer com esse povo. Portanto, não casa não. Tá bom? Agora veja que coisa atrapalhada. Não é para casar. Mas passado muito tempo, ele preso, Deus mandou o primo dele lá para ele comprar um terreno da mão do primo dele.
Porque comprar um terreno simbolizava que o povo ia voltar do cativeiro. Tudo em cima da linha do profeta. Já pensou você lá preso, passando mal sufoco, Deus ainda mandava você gastar uma grana? Compra esse terreno aí. E você comprar um terreno num lugar sem futuro, um lugar que ia ficar 70 anos sob o comando de outra nação. Isso é Jeremias 32, tá? Então estudem Jeremias 32. Jeremias 32 é para vocês lerem o capítulo todo, mas eu vou quebrar o galho de vocês, eu vou tentar lembrar. Eu acho que é mais do 16 ao 19, mas leia o capítulo todo, tá bom? Jeremias 16 e Jeremias 32. Eu não entendi, você falou por que não pôde casar, que não prestei atenção. Tá, ele não pôde casar, porque quem casa vai ter filhos, não vai? Vai. Os filhos dele iriam passar por toda a punição de Deus, e a mulher e tudo. E também para mostrar para o povo, tá vendo? O profeta não casou. Sabe que o profeta não casou? Porque Deus está dizendo através do profeta que ele vai sentar a mão em nós. Tudo bem? Melhorou? E no capítulo 32 ele está preso, Deus manda um primo dele lá e fala para ele comprar o terreno do primo dele. Quer dizer, casar eu não posso, mas comprar terreno eu posso. Que Deus mandou para simbolizar na vida do profeta. Isso se chama ação simbólica. E foi literal, porque só no caso de Oséias é o queridinho, só ele não pode casar com a mulher prostituta. Os outros... E ela foi ele foi resgatar, ela foi para a prostituição. Isso. E depois ele resgatou ela de novo? Resgatou ela de novo. Deus mandou ele lá e comprar ela de volta. E demorou quantos anos para fazer outra vez. Aí agora nós vamos ter que estudar e lembrar. Nós vamos ter que estudar e lembrar. Se estudar direitinho, dá para lembrar quantos anos depois foi, tá? Eu acredito que foram 3, mas eu não estou te dando certeza. Como eu não estou te dando certeza, pesquise. Pesquise, tá vendo? Tá bom? Provavelmente 3. Então, para encerrar, a gente tomar chá. Ezequiel. Deus falou assim, ó, Ezequiel, eu vou tirar o desejo dos seus olhos, aquela judia bonita que você tem lá na sua casa, o desejo dos seus olhos, ela vai morrer e você não vai chorar, você vai ficar firmão. Gente, era uma abominação para os costumes da época, o marido não chorar no enterro da mulher. Você não vai chorar, você não vai poder vestir luto, faltou falar para o cara, você não vai enterrar ela não. Quebrou o lado dele e deixou enterrado. Já pensou? Deus não deixou ele chorar, não deixou ele vestir luto, não deixou ele se lamentar, nada. Sabe por quê? Porque eu vou tirar o desejo dos olhos deles também. O que é que eles mais gostam de ver? Não é o templo bonito? Uma das maravilhas do mundo? Pois é. Nabucodonosor vai jogar aquilo no chão. Jeremias e Ezequiel, os dois literal. João Batista literalmente se vestia como Elias. Por que só Oséias é o queridinho? Então, Oséias, salvação. Deus quer salvar. Deus pune, mas Deus também, a palavra Oséias significa salvação. Deus pune, mas Deus também quer salvar. Deus corrige, mas Deus também ama. Oséias é o livro do Antigo Testamento que mais manifesta a graça de Deus. Então, quando você pensar em graça, não pense nessa graça que estão pregando hoje, não. Uma graça de graça. A graça de Deus é graça, mas não é de graça. Ela custou um preço. Isaías andou despido, né, pastor? Para representar a vergonha também. Tem um segredinho aí que eu gostaria de conversar com vocês em uma outra oportunidade. Se eu passar o manto, vocês não tomam chá. Aliás, se eu passar todo o manto, vocês não vão nem embora. A gente fica aqui no manto. É que é o seguinte, o pessoal fala que era nu, mas não era nu. Tá? Ele não andou nu. Quem andou nu, é só ler o versículo direito. Procura o versículo lá e lê com calma. Quem andou totalmente nu, com as nádegas de fora, como diz o texto, foi
foi o povo da Etiópia. Ele andou nu para os padrões hebreus. Então, o padrão hebreu não precisa estar já mostrando as nádegas para estar nu, não. Só está com pouca roupa já está nu. Esse que é o manto. Um mantinho pequenininho, mas é manto. Então, vamos lá. Vamos puxar. Meia hora quando voltar, menos de meia, né? Para nós falarmos de Amós e Joel. Não exercitem o dom da língua, tá? Só 10 minutos mesmo. O povo exercita o dom da língua e não volta não. Só 10 minutinhos mesmo, que falta Joel e Amós. Aí,